Fala galera, mais um vídeo do nosso canal Tamo Junto Mengão. Hoje o Flamengo enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. O Flamengo não participará da Copinha São Paulo 2026. Retorno de jogadores das seleções e pendurados. Tudo sobre o Flamengo agora. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like, tem um botão aí embaixo aí vermelhão, inscreva-se. Inscreve aí, você não gasta nenhum real pra isso. Beleza, vamos falar de Flamengo. Vamos falar de Flamengo. O Flamengo não participará da Copinha 2026. Calma, calma, calma. Não precisa ficar desesperado. O Flamengo vai priorizar o Campeonato Carioca e não vai disputar a Copinha. Então, o laboratório para os meninos, assim como foi no ano passado, será o Campeonato Carioca, para dar aquele prazo, né, de descanso dos titulares, tendo em vista que devem jogar aí até final de dezembro aí, né? Então, para ter o tempo de descanso dos caras, das férias dos caras, a quantidade de dias, o Flamengo com certeza colocará a meninada para jogar no Campeonato Carioca. De fato, acho um laboratório melhor do que a Copinha, né? Tendo em vista, a gente vê aí as possíveis revelações do Flamengo, né? Os meninos destaques. Ano passado tivemos boas surpresas, né? O Alacian foi uma, só que nesse segundo semestre deu uma caída boa. O Tereza, que foi pro Palmeiras, era um moleque bom de bola, né? O zagueiro lá que fez o gol de cabeça no final do Mundial. Então o Flamengo teve algumas surpresas boas. Lógico que a gente entende que no elenco que o Flamengo tem hoje, para o menino da base chegar e ser titular, o moleque tem que ser um Neymar da vida, né? Então tem que ser muito diferenciado. Hoje o time do Flamengo é muito qualificado, automaticamente a meninada da base tem menos espaço. Não que os caras sejam ruins, mas pelo fato do Flamengo ter muitas peças boas. Então automaticamente, quanto o time mais forte é, mais difícil fica para os meninos da base jogar. A não ser que sejam fora de série mesmo, né? Os caras muito acima da média. É o que não tem acontecido no Brasil ultimamente. É isso? Ah, teve o Estevão lá no Palmeiras, o Endrick, isso, aquilo, outro, mas se você pegar o elenco do Palmeiras, nessas posições não tinham jogadores do cacife que tem o Flamengo, né? Então o Flamengo hoje, do meio pra frente, tem muitas opções de caras muito experientes, cascudos, que jogam muita bola para o menino da base, colocar esses caras no banco, o menino da base tem que ser muito, 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 muito bom. Então o Flamengo já deixa bem claro que não enviará o time para a Copinha e será prioridade o Campeonato Carioca, os meninos jogarem. Dar minutagem, né? Testar, é importante, a gente sabe que o Carioca não vale nada, só é prejuízo, só é prejuízo, só é prejuízo. Não tem premiação, não tem nada, então é nada mais justo, né, que fazer um laboratório. Investimento baixo e testar os meninos, né? Vamos ver. Quem sabe aí a gente surge mais um destaque na categoria de base do Flamengo. O Flamengo possa fazer uma boa grana, né? Assim como fez com o Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, etc. O Flamengo joga contra o Fluminense e tem o alerta de muitos pendurados. Isso mesmo. 8 jogadores pendurados, né? Já tem dois aí, dois amarelos. Tomar o terceiro amarelo. Estão suspensos do próximo jogo contra o RB no Maracanã também. Então vamos lá. Os principais nomes: Danilo, Léo Pereira, Pulgar, Saul, Jorginho e Luiz Araújo, Everton Araújo e Alan. Então, ou seja, da galera que estava jogando titular, nós temos aí 3, 4, 5, 6 jogadores, né? Então, tem que ficar muito alerta, muito alerta. A gente sabe que clássico é um negócio mais pegado, os caras não querem perder de jeito nenhum e nem pode perder de jeito nenhum hoje, né? Então o Flamengo não pode se dar o luxo de perder jogadores importantes pro próximo jogo contra o RB, que sempre é um adversário nojento contra a gente, né? Contra os demais, os caras abrem as pernas, mas contra o Flamengo é impressionante como todo mundo quer mostrar serviço, né? Essa é a verdade. Então o Flamengo vai aí com 8 pendurados pro jogo. Lembrando que o Flamengo tá aí com os desfalques, assim como o Palmeiras tá com os desfalques devido às seleções, né? E o Flamengo vai tentar aí fazer um Frankenstein para jogar contra o Fluminense, né? O Varela, Arrascaeta estavam na seleção do Uruguai, Danilo, Alex Santos na seleção brasileira e alguns outros jogadores em outras seleções, né? Assim como o Palmeiras também. Porém, o Palmeiras não joga no meio de semana. O Palmeiras só joga no sábado, é, por conta que foi adiado o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então, o Palmeiras joga sábado, e o jogo do Atlético Mineiro foi
remanejado para o dia 3 de dezembro. E o Palmeiras joga sábado contra o próprio Fluminense. Então, ou seja, o Fluminense pode ser o peso da balança aí nesse Campeonato Brasileiro, né? Porque eles podem dar a vida contra o Flamengo e não jogar nada contra o Palmeiras, né? Ou vice-versa. Mas pela tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está brigando ali por uma vaga na pré-Libertadores, né? Tá em sétimo colocado. Se, vamos dizer assim, com chances para ir para uma pré-Libertadores, pensando em dinheiro, o Fluminense que tá um time quebrado aí pensando em virar SAF, não pode abrir mão dessa situação, né? E o que o nosso querido Alves tricolor, ele mesmo, que ele possa passar muita raiva, que ele possa fazer assim, falar, meu Deus do céu, esses morféticos agem na sombra mais uma vez, né? Que ele possa sair frustrado do jogo de hoje. A gente sabe que ele faz um react maravilhoso, o bicho é resenha, torcedor raiz, e a gente precisa vencer o Fluminense hoje, com esse alerta dos pendurados e os caras que retornam das seleções. A Arrascaeta fez um golaço de bike, retorna juntamente com Varela e Vinha, né? Vinha jogou 45 minutos, o Arrascaeta jogou 67 minutos, o Varela não jogou. Então, os jogadores do Palmeiras que jogam na seleção do Uruguai, Piquerez, Emiliano Martins e Facundo Torres, 45 minutos, 23 minutos e 18 minutos cada um. Os jogadores do Palmeiras também jogaram, mas não jogam esse meio de semana, então só sábado. Automaticamente não interfere para os caras, vai ter tempo de descanso. Já para o Flamengo, não. Nosso principal jogador jogou 67 minutos, né? Então, o Flamengo vai ter que fazer um bem bolado aí, para quem sabe utilizar o Arrascaeta ou no final do segundo tempo, né? Para ele ter tempo de descanso, né? Para não correr risco de se lesionar, faltando 10 dias para a final da Libertadores, né? Então, acredito que o Flamengo vai poupar o jogador, não vai se arriscar, né? Por perder o jogador aí na final da Libertadores. Lembrando que o Flamengo chega ao final do ano totalmente diferente dos anos anteriores. Nós chegamos ao final do ano sem contusões musculares no final da temporada, né? Então, o que nós temos de contusão foi tendão, foi a luxação do tendão do tornozelo do Léo Ortiz, por trauma, né? Queda do Vitor Roque em cima da perna dele. E o Pedro, que teve a fratura no braço. Nos anos anteriores, o Flamengo sofria muito. Final de temporada, todo mundo bichado da musculatura, né? Então, a gente chega ao final de temporada num outro cenário, num outro patamar, como diz nosso BH, né? Então, tá excelente. Vamos manter isso para que nós não possamos perder nenhum jogador até o dia 29, né? Que é o jogo importantíssimo rumo ao Tetra. Vamos bater na porcada, não é isso? E hoje é dia de fazer as tricoletes, os tricolores chorarem. Chora, tricolor. É isso. Flamengo, provável escalação do Flamengo, vamos falar aqui agora. Provável escalação do Flamengo para esse jogo. Quem é? Quem é? Rossi, Emerson Royal na direita, João Vitor ou Danilo, né? Aí o Felipe Luiz deve. Lembrando que o João Vitor é uma moscada contra o Sport. Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, para mim, tendo um Pulgar de volante já é meio caminho andado na marcação. Saul ou Jorginho, Jorginho que tá no final de recuperação aí, né? Já tá bem, vamos dizer assim, quase 100% aí para voltar. Everton Cebolinha ou Wallace Ian. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino. Então, nessa configuração aí, acredito que ele vai tentar repetir aquilo que foi contra o Sport, né? Lembrando que o Flamengo no início do jogo deu um mole contra o Sport, tomou um gol besta, né? Ainda bem que o Luiz Araújo achou aquele chute fora da área. E os caras moscaram e foram dois expulsos, né? E aí facilitou muito o serviço do Flamengo. Mas o Flamengo tem que entrar ligado contra o Fluminense. A gente sabe que o time do Fluminense é um time meio xarope de jogar contra, mas a gente não pode dar mole de jeito nenhum. Precisamos manter os 3 pontos de vantagem em cima do Palmeiras, né? E jogar mais 3 pontos, com fé em Deus, com a vitória em cima do Fluminense, para a pressão aumentar ainda mais contra os caras, né? A gente sabe que se o Palmeiras for jogar sábado com o Flamengo 6 pontos à frente e uma vitória a mais, os caras vão ter muito mais pressão, né? Provável escalação do Fluminense é Fábio no gol, Thiago Silva, Freitas, René na esquerda, Samuel Xavier na direita, Hércules Martinelli, Lúcio Acosta, Canóbio, Everaldo e Serna. Esses 6
talvez seja a provável escalação do Fluminense. E os pendurados no Fluminense é Canóbio, Fábio Lima, Paulo Henrique Ganso, René, Santi Moreno, Thiago Santos e Zubeldia. O técnico está pendurado também. Então, tomara que o Felipe Luiz faça uma estratégia maravilhosa e que nós possamos sair vencedor. 0-0 é goleada. Deixe nos comentários quanto que você acha que vai ser o jogo. Acredito que esse jogo seja aí 1-0 ou 2-0 para o Flamengo. Não acredito que o Flamengo tome gol desse time feio do Fluminense, né? Mesmo, vamos dizer assim, mais desfalcadinho ali. Acredito que o Bruno Henrique mais uma vez vai brilhar e decidir nos clássicos para o Flamengo. Deixa aí nos comentários aí quanto você acha que vai ser esse jogo, beleza? E se o Flamengo vai manter a liderança aí isolada com 6 pontos na frente do Palmeiras, beleza? Lembrando vocês, 21h30, Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Um forte abraço, até mais, valeu!